Estão me vendo? Não, está abrindo ainda, né? Está abrindo aqui. Isso, agora foi. Agora foi. Então tá, eu agradeço pelo convite, né? Ainda há pouco você me chamou de professora. Bom, vou deixar claro que eu não sou professora ainda, porque eu acabei indo participar de movimentos, organizações, e deixei um pouco essa questão de ser professora numa universidade de lado, e agora, nesse exato momento, eu estou novamente fazendo outro mestrado, com concentração nos estudos latino-americanos, e, claro, com uma perspectiva de gênero, né, que é a minha área de trabalho. Então, deixo um bom dia para vocês aí no Brasil, aqui já é 4h20 da tarde, eu estou em Berlim, né, já estou aqui há 3 anos. Bem, então, assim, eu quero começar dizendo o seguinte, que eu não sou como a Amanda, que estudou Relações Internacionais, né, mas, como já foi falado, eu fiz o meu mestrado no Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e já vinha trabalhando de outras formas com movimentos, então pensei em fazer um mestrado na área de Direito na UFSC, e aí encontrei uma professora que também queria muito focar nessa área, e juntos a gente trabalhou, então, essa questão de como que no Brasil, ainda nesse período, não era pouquíssimo discutido a questão de gênero dentro das relações internacionais, né? Então, assim, eu fiz toda uma pesquisa, foi muita literatura internacional, e tive contatos com a professora Cynthia Eloy, com outras professoras que nos deram permissão para fazer traduções, né, que geralmente é bem complicado, porque eles têm direitos autorais e tudo isso, mas nos permitiram. Depois publicamos um livro, e também no Brasil, então foi muito bom nesse sentido. Agora, então, quero dizer, então, que a minha visão de relações internacionais não é assim tão centrada como o de vocês, né, que estudam as relações internacionais. Mas, enfim, acho que é bem interessante a temática, então vamos lá. Assim, eu sempre tive mais situada, como eu já disse, desde a perspectiva feminista, né, até porque eu sempre tive envolvida, nem sempre, claro, mas depois que eu comecei a fazer minhas viagens pela Europa, morei muitos anos fora e trabalhando, etc., comecei a me envolver com o movimento de mulheres, e também as experiências pessoais, né, porque geralmente são as experiências pessoais que levam e que transformam as nossas pesquisas se tornarem reais, no sentido de terem uma abordagem acadêmica, né, de poderem de construírem categorias. Então, é sempre esse diálogo entre o prático e o teórico que se juntam, né, e eu sou muito uma pessoa assim, o prático e o teórico. Bem, quero dizer que, sim, já desde jovenzinha, né, eu sempre tinha essa vontade de ser diplomata, enfim, aquela coisa idealizada de sonho, né, mas, assim, minhas experiências fora do Brasil foi realmente diluindo, assim, essa vontade, e até porque quando eu participei de alguns debates que foram oferecidos pela UNITAR, que é o Instituto de Treinamento e Pesquisa da ONU, que geralmente os cursos são pagos, mas como eu estava trabalhando com um grupo maior de mulheres, que está atrelado à ONU, a gente tinha permissão para participar desses cursos, né, desses debates, e eram debates, então, com diplomatas mulheres ao redor do mundo, e esses debates estavam baseados nas experiências dessas mulheres, dessas diplomatas, né? Muitas recém-diplomatas, outras já estavam há tempo na área de diplomacia, e elas deixaram, assim, bastante claro o quanto o mundo da diplomacia ele é perverso, machista e excludente, né? Começando por aí. Então, uma outra questão que eu já afirmei, que eu não sou da área das relações internacionais, né? Então, assim,
minha visão de relações internacionais não está atrelada de forma alguma ao realismo político, né? Que vocês também estudam, mas eu considero, sim, esse estudo dentro das relações que são tecidas entre os diversos atores internacionais, estatais, não estatais, né, bem como os movimentos de mulheres e todos os outros tipos de movimentos que compõem esse quadro. Assim, eu tentei fazer um levantamento rápido, né, online, para ver como é que andavam essas discussões, esses debates dentro das áreas das relações internacionais no Brasil, que como eu saí, já tem 3 anos que eu saí de novo daí, e aí, assim, a gente perde um pouco o foco, porque acaba indo para outras questões, né, e então, assim, eu vi que tem aumentado o número de pesquisas, né, sobre esse debate da questão das mulheres, de gênero, enfim, dentro das relações internacionais, a partir de 2012, o que é bastante interessante, né? Espero que surjam muito mais trabalhos que precisa, porque estava bastante, assim, uma temática bastante ausente, né, dentro da questão de gênero. Então, assim, o que eu posso contribuir para vocês, então, depois, se quiserem perguntar, né, são as minhas experiências com esses grupos internacionais. Então, esses grupos internacionais, eles travam sempre, diariamente, uma luta constante dentro desse cenário das relações internacionais, né, e vocês podem pensar, mas aonde, né, de que forma que são travadas essas lutas, e aí a gente tem exemplos distintos, né, mas assim, vamos falar, por exemplo, desses grupos que estão totalmente, não totalmente, mas sim fazem parte das organizações das Nações Unidas, né, então elas estão sempre participando das plataformas regionais, de sustentabilidade, dos debates econômicos, na questão de paz, né, e vários outros temas. E ali nesses encontros, eles fazem suas denúncias e demandas, né, que são levadas para esses representantes dos governos que estão ali, geralmente através de um representante, né, do Ministério das Relações Internacionais. A gente teve o Celso Amorim durante anos e anos a fio, aí coordenando também dentro das Nações Unidas, levando os debates e agora o Brasil, infelizmente, não está com uma posição muito boa lá fora, mas, enfim, tivemos, sim, durante muito tempo aí com a participação brasileira, infelizmente não feminina, mas sim levando as pesquisas que são feitas no Brasil para fora, né, e essas demandas. Mas, enfim, então, a luta que é travada cotidiana, né, por uma inclusão igualitária em posições de tomada de decisões, das quais afetam muito as mulheres ao redor do mundo, ela é, sim, de suma importância de ser destacada, né? Então, assim, a gente pode pensar, ok, onde que são tomadas essas decisões, né? Podemos pensar regiões de conflito, por exemplo, né? Temos que levar em conta que os resultados que são dessas políticas que são tomadas, dessas decisões de poderes que são tomadas ao redor dessas regiões em conflito, elas são muitas vezes catastróficas, né, para as mulheres que vivem nessas regiões. Não sei se vocês conhecem, mas já no final da década dos anos 80, a professora Cynthia Loy, que é uma norte-americana, e é da área de relações internacionais, né, ela, aquele clássico livro dela, Banana, Beats and Daisies, né, Making Sense of International Politics, ela demonstra exatamente essas relações de poder e suas consequências, né. E outra coisa que ela demonstra também são as políticas que os ministérios de relações internacionais levam para fora de seus países, em termos de propaganda, né? O Brasil, por exemplo, fez durante anos a fio, uma propaganda terrível de uma imagem de Brasil, carnaval e futebol, né? E aí tem toda uma discussão sobre isso, e deixando de lado todo um outro potencial que nós temos.
né, até mesmo enquanto pesquisadores, pesquisadoras, pesquisadores, de ponta em várias outras áreas, enfim. E ela demonstra muito bem isso, sabe? No livro dela, que eu acho bastante interessante de se ler. Agora, a partir dos anos 2000, a gente tem observado que tem tido um certo aumento das mulheres, né, participando em cargos de chefia, presidências, ministérios, isso digo em geral ao redor do mundo, né. Agora, na ONU, por exemplo, isso ainda não foi tão alcançado, né, para além das secretarias da ONU, né, as secretarias são essas, assim, que são as secretarias regionais, ou a ONU Mulheres no Brasil, por exemplo, ou em outros lugares, não é nisso que eu estou falando agora, eu digo com a questão de que apenas homens, já há mais de 70 anos, assumem o posto de secretário-geral da ONU, né? O que reflete muito uma estrutura patriarcal, dessa estrutura também. E aí, em 2016, houve um ato na ONU, durante as reuniões de planejamento que tem todo ano, esse ano não vai ter por causa do Covid, que foi organizado pelo Grupo Maior de Mulheres, e que elas exigiam, e eles também, né, porque é composto também por homens, não só por mulheres, exigiam que as mulheres assumissem, que pudessem participar das eleições para esse cargo, né, porque a ONU tem mulheres muito capacitadas para serem secretárias geral da ONU. E foi uma manifestação, assim, que provocou um alvoroço danado, né, porque elas usavam bigodes de vários tamanhos e formas distintas para destacar, então, essa exclusão do cargo, né, de secretário-geral. E foi bem interessante. E esperamos que, a partir disso, também haja, para as próximas eleições, assim, uma melhor visão de como eles vão poder levar e aceitar outras mulheres participando dessas eleições e talvez até assumindo esses cargos, né? Agora, um minuto, tomar uma água. A situação das mulheres brasileiras. Diplomatas aí no Brasil, no Itamaraty, né? Eu digo e acho que é muito parecida com outras ao redor do mundo, né? Basta vocês acessarem, o YouTube está cheio de entrevistas no TEDx, que traz, assim, a ministra das Relações Exteriores, secretária de Assuntos Exteriores dos Estados Unidos e outras, de outros países, demonstrando como é dura a vida de mulher nessa posição de tomada de poder, né? Aí eu fiquei lembrando da famosa fala do Nilo Peçanha, lá em 1918, né, em resposta à petição da Maria José de Castro Ribeiro, que foi a primeira a se candidatar ao cargo do diplomacia, né, para a prova, e naquela época eles disseram não, e ela entrou com uma medida dizendo, eu quero participar, né. Então, a fala dele é extremamente uma linguagem de poder que ainda vigora no Itamaraty, né? Isso assim, não se pode apenas fechar os olhos para essa questão, né? Então, ele disse, né, abro aspas, não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, e de tanto atributos de discrição e competência são exigidos, bem como não são privilégio do homem. E se a requerente está aparelhada para disputar um lugar nessa Secretaria de Estado, o que não posso é restringir ou negar o seu direito. Mas melhor seria, certamente, para o seu prestígio, que continuasse a direção do lar. Tais são os desenganos da vida pública, mas não há como recusar sua aspiração, desde que fiquem provadas suas aptidões. Fecho aspas, né? Então, assim, essa fala de Nilo Peçanha do início do século XX é claramente construída desde um pensamento patriarcalista, classicista, né, que remete o papel da mulher ao seio privado, ao âmbito doméstico, do lar, né, e essa matiz, ela está enraizada em nossa cultura,
na cultura brasileira, né? Então, assim, eu ainda digo que, particularmente, as mulheres desse âmbito, vamos focar, então, aqui dentro da diplomacia brasileira, elas ainda têm muito a lutar, né, e desconstruir tais ideias machistas aí dentro. Ainda mais agora, nesses tempos de extremismo de direita e fundamentalismos religiosos tomando espaços importantes nas esferas políticas nacionais e tanto internacionais, né. Pois bem, também entrei no site do Itamaraty, e aí eu botei lá no buscador Mulheres da Diplomacia. Aparece uma página não muito longa, curta, com algumas informações, né, referente ao processo de ingresso dessas mulheres, enfim. E ali disse que esse ingresso, aprovadas, né, através do curso da diplomacia, ela tem aumentado, paulatinamente, assim, aumentado, né. E aí também fala que nas últimas décadas as diplomatas conquistaram espaço e notoriedade. Mas, contudo, a representatividade feminina ela ainda é relativamente baixa. De um quadro ocupacional de 2019, de 366 mulheres apenas para 1.576 servidores, ou seja, só 23% de mulheres participando desse quadro, né? Na esfera das relações internacionais aí, representativa na diplomacia brasileira. Então, é importante ressaltar que no Brasil, ele nunca designou uma mulher como ministra, né, ou chanceler para o Ministério das Relações Exteriores. Né. É o que caracteriza uma política masculina, né, ao contrário de outras regiões. Por exemplo, na África, né, se vocês forem pesquisar, existe toda uma cultura, já no final dos anos 70, eles começaram a designar esses cargos para mulheres. Em vários países da África, eles têm feito isso, e já vão para mais de 70 mulheres que ocuparam e que ocupam aí esses cargos, né? Nas três Américas, também, nós temos, em quase todos os países, né, representatividade de mulheres assumindo esse cargo. Então, assim, é de se pensar. Então, o Brasil realmente está um pouco restrito, né? Aí, outro fato que eu achei interessante, e eu não sabia, foi agora com esse convite de vocês que eu acabei descobrindo, que em 2013 as diplomatas, né, um grupo grande de diplomatas brasileiras, elas formaram um grupo de mulheres diplomatas, né? E aí elas elaboraram um vídeo que eu acho de extremo valor como documentário para expor, né, porque elas expõem certamente um lado invisível, silencioso e concernente à situação dessa carreira no Brasil. Eu imagino que vocês conheçam, né? Caso não conheçam, ele está disponível no Vimeo, e ele tem o título Mulheres Brasileiras na Diplomacia. Imagino que vocês devam conhecer. Mas, assim, essa trajetória histórica, ela é reveladora, né, dessas relações de poder, de exclusão, trata a questão do racismo, desigualdade, e vários outros tipos de conflitos, e conflitos sutis, até mesmo entre elas, né, entre as diplomatas. Agora, se a gente compara esse ativismo dessas mulheres que começou em 2013, 2013, isso, com os mais variados tipos de movimentos feministas e ativismos, né, que surgem a partir dos anos 2000, a gente percebe que as pautas em esferas de poder diferentes, né, elas são sempre semelhantes e idênticas, né? Então, assim, as redes que são tecidas ao redor de novas tecnologias, e aí já entramos numa quarta onda, né, de feminismo, que essa quarta onda é a onda agora, né, desse feminismo polifônico, que é chamado, né, sustentado aí bastante pela questão da mídia, né, que é Twitter, é Facebook, que chama para as ruas e as pessoas vão e fazem todas as suas demonstrações, né,
Então, assim, eles fomentam diálogos além das fronteiras geográficas, né? E isso tem acontecido também com as relações internacionais. Então, elas vão fortalecendo lutas comuns, e a gente percebe que essas lutas realmente se dão em todas as esferas, né? E é basicamente tentar acabar com essas formas opressoras patriarcalistas, né, que fomentam, desde logo, a desigualdade entre as mais diversas categorias de gênero. Agora, a historiografia das mulheres na diplomacia brasileira, ela é característica desse quadro patriarcal, né? Então, assim, vejam as relações de poder, elas estão estratificadas, né, em todos os níveis políticos, e isso o livro deixa bastante claro, né? Então, assim, nós mulheres estamos onde estamos, né, devido às mais diversas lutas geracionais, que vêm vindo sendo travadas durante já, né, há séculos, né, a gente não pode ignorar os séculos passados de lutas de outras mulheres. Então, obviamente que existem homens afinados com essa agenda de lutas e que também apoiam nossas demandas, e isso é importante realmente que haja, né, essa interrelação entre essas duas, vamos falar, essas duas categorias de gênero, né? Mas também a gente não pode deixar de ressaltar que existem muitas mulheres destruindo essas lutas, né? Essas conquistas, nos colocando aí de novo para um século XII, século XI, né? Numa idade média aí super controversa tudo isso, né? Então, assim, um pouco mais voltando para esse documentário, que eu achei bastante interessante enquanto material, então, à medida que eu ia assistindo, eu estava todo o tempo me perguntando, mas e as relações com relação ao LGBT, racismo, assédios? Será que elas vão falar sobre isso? Porque é algo delicado, né? Elas estão numa posição delicada. Essa questão das relações internacionais é uma posição muito delicada, muito sutil, né? Mas elas foram expostas, sabe? E elas foram expostas claramente, elas dando seus depoimentos, né? Então elas deixam bem exposto, assim, a estrutura hierárquica de poder que é muito privilegiadora, né, dos homens. E que os espaços geralmente são dados para eles, né, e que elas precisam diariamente estar lutando para mostrar o quanto são competentes e que são merecedoras de estar concorrendo a uma posição, né? Então, essa denúncia que elas fazem, mesmo sendo capazes de assumirem esses postos, né, ela é totalmente invisível, né, dentro do Itamaraty. Agora, teve uma fala ali que eu achei bastante importante, que ela afirmava que as diplomatas não assumiam pastas como na área de economia, de comércio, né, ainda mais ser porta-voz da presidência, né. Aí tem a diplomata Irene Vida, que ela diz que ela, abro aspas, não podemos ter mulheres como se não podemos ter mulheres como porta-voz da presidência, como é que vamos mudar a situação das mulheres no nosso país, né? E eu concordo muito com ela, né? Agora, outra coisa que a gente vê como dialogam os movimentos, né, em diversas esferas, é que em 2015, quando saiu o movimento Me Too, né, ele teve bastante influência também na diplomacia brasileira, e elas fizeram também bastante denúncias, né, que sofriam assédio, microviolências, desigualdades, né, e outros assuntos aí dentro das relações internacionais aí na diplomacia brasileira. E os exemplos de racismo, de casamento homofóbicos, homoafetivos, desculpa, também são relatados, né? Então, mas assim, que existe sim uma homofobia bastante alta dentro das relações internacionais da diplomacia. Assim, aí a gente pensa, como é que eu vejo a condição da mulher dentro das relações internacionais, né? Eu vejo da mesma forma que eu vejo diariamente nos nossos movimentos, né? As estruturas, elas são as mesmas, só muda o cenário. Então, assim, eu acredito que para
a gente obter mudança de forma geral em todos os níveis, as nossas demandas, elas precisam olhar para todos os aspectos que nos afetam, né? Então, assim, sejam aspectos econômico, social, cultural, político, judicial, de formas de gênero, enfim, todos precisam ser analisados e trazidos à tona, né? E discutidos, né? Então, enquanto definitivamente estruturas de poder não forem, assim, desmanteladas e transformadas em cuidado de gênero, a gente vai viver enfrentando essas barreiras, né? E elas são iguais em todos os lados do nosso planeta, né? Agora, eu acredito que a gente precisa de mulheres comprometidas com os direitos humanos das mulheres, das demais categorias de gênero, né? Participando de cargos políticos, promovendo projetos, normatizações, para colocar esses mecanismos em funcionamento e terem respeitabilidade, né, e que façam que os nossos direitos sejam definitivamente alcançados, e de maneira que a gente precisa recorrer a uma política, que não se precise mais recorrer a uma política de cotas, né, em todos os sentidos, né, porque a política de cotas é o último instrumento para tentar fazer com que a gente participe, né? A gente não pode ignorar, por exemplo, as pessoas, porque a gente tem bastante mulheres, por exemplo, participando da política. Não, as nossas políticas, os nossos partidos políticos no Brasil, existem mulheres por causa de uma lei que diz que cada partido precisa sim ter uma cota de mulheres. Senão, nós não estaríamos lá dentro. Isso é muito claro, né? Não é que nem, por exemplo, na Argentina, que se construiu todo o movimento já antes mesmo, um pouco antes mesmo da ditadura na Argentina, em que as mulheres iam e participavam, né? Então, assim, tem muita participação feminina nessas áreas, né? Então, assim, bastante diferente do caso brasileiro. A gente tem exemplos aí de professoras que trabalham as questões de feminismos e outros temas e participaram das questões políticas e mostram claramente, como a Eva Blay, por exemplo, né, que mostra claramente como é difícil entrar nesses setores, né? A mulher está sempre tendo que mostrar 10 vezes mais que ela é capaz, né? Então, assim, eu vou fazer agora aqui umas perguntas, eu não sei se já passei meu tempo ou não, mas eu digo assim, como é que a gente poderia pensar, né, primeiramente, em mudar essa estrutura de seleção para a prova do Itamaraty, né? Eu vejo um problema de interseccionalidade por detrás dessa seleção, né? Porque aqui, não digo na prova escrita, né? Porque a prova escrita, bom, além de ter um problema de classe na prova escrita, é financeira, né? Porque, pelo que eu lembro, colegas que participaram, bom, tiveram que vender carro, passaram anos a fio estudando desses cursos preparatórios para a prova de seleção, e, enfim, você gasta um dinheiro, isso já é um problema, porque se você é uma pessoa capaz, e se sente capaz, e você, sem participar do concurso preparatório, do curso preparatório, eu assim, não ouvi casos de quem tivesse entrado sem ter participado disso, né? Além do que a gente tem o problema de quem indica no Brasil, que isso continua, né? Então, assim, eu vejo que tem um problema de classe, de raça e gênero, né? Que eles geram uma desigualdade tremenda nas etapas seguintes de classificação, né? Aí depois também gostaria de deixar assim para a gente depois discutir que políticas de visibilidade dentro do Itamaraty, né? Para além do Comitê Gestor de Gênero e Raça, e também das questões das cotas, poderiam ainda ser pensadas, né? Agora, mais especificamente para vocês, assim, que estudam relações internacionais, eu também gostaria de ter um feedback nesse sentido, de como o curso de vocês nas relações internacionais está estruturado, assim, possui uma classe específica, onde vocês têm toda uma historiografia de discussão, de construção da discussão de gênero. Existe alguma política de incentivo para vocês, estudantes, para participarem em organizações internacionais, participarem em reuniões da ONU,
qualquer outra NGO, né, organização não governamental, nesse sentido. Então, assim, eu vou fechar mais ou menos por aqui, porque não sei, depois vocês podem fazer outras questões e a gente vê por onde vai, mas assim, eu penso mais ou menos nessas questões de serem levantadas. E vamos ouvir aí a Amanda e ver a contribuição também que ela tem para fazer, né? Porque senão acaba prolongando muito. Então, assim, eu deixo essa parte aqui e aí qualquer pergunta a gente vai respondendo, tá bom? Vou fechar meu vídeo para não atrapalhar agora a Amanda e também meu áudio. Valeu. Muito obrigada, Andréia. Foi muito bom ouvir você. Que palestra maravilhosa. Amanda, se você estiver pronta. Oi, eu tô sim, tô ligando aqui. Tem um pequeno problema com esses negócios. Eu acho que ainda. eu não sei se a minha câmera foi. Foi sim. Bom, eu queria agradecer a Andréia, né, pelas coisas que ela disse e pelo Pet por ter me convidado. Bom, o que eu queria começar a falar é que eu acho que antes de falar sobre trabalho nas relações internacionais e posição da mulher, é importante a gente ter em mente que as relações internacionais, quando você se forma, não existe exatamente um cargo de relações internacionais, né? Essa era, inclusive, um debate que eu e o Poker a gente tinha bastante. Inclusive, eu fui orientando do Poker no meu TCC, que falou sobre mulheres na política no Brasil. E aí eu decidi, porque o curso de Relações Internacionais é diferente, por exemplo, um curso de Direito, que você se forma e você sabe que você vai ser advogado, juiz, esse tipo de coisa. Relações Internacionais não é assim. E aí eu decidi dividir o que eu vou falar entre diplomacia e cargos políticos, porque são duas áreas que estão extremamente ligadas com o que a gente aprende nas relações internacionais, no curso, na teoria, e elas são duas áreas muito importantes para a sociedade no sentido de que são áreas ligadas a poder, são áreas ligadas à tomada de decisões que vão influenciar no restante da sociedade. Não necessariamente quando você se forma em RI, você vai ser uma diplomata ou você vai seguir carreira política, mas tem muito a ver com o que a gente estuda. E tem também a academia, mas eu achei muito pouca coisa sobre academia, aí eu decidi focar mais na cargos políticos, que é o que eu estudei. E aí que, para a gente começar a falar disso, antes a gente tem que entender o que é a mulher, para a gente entender por que ela sofre esse tipo de discriminação, por que existe a discriminação de gênero. Bom, a ideia de mulher, ser mulher, ela é uma construção social, ela foi construída no Brasil, principalmente, a partir de uma teoria que a gente chama de pensamento colonial, que é o quê? O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, então, quando eles chegaram no território nacional, eles dizimaram as perspectivas que existiam aqui. Então, a forma como as pessoas que já estavam aqui enxergavam o mundo, entendiam o mundo, criavam conhecimento, ela foi totalmente rejeitada para que começasse a se pensar a partir do ponto de vista dos portugueses. E dentro disso, a gente tem a forma como eles enxergavam a mulher. E aí o que aconteceu com os anos foi que o ser humano ele foi dividido entre papéis sociais, que significa o quê? Você colocar as pessoas dentro de caixinhas e elas são obrigadas a se comportar de acordo com estereótipos, estereótipos pré-estabelecidos. Por exemplo, a ideia de que a mulher ela é delicada, ela é frágil, ela é emotiva, ela é chorona, ela tem que ser mãe, ela quer ser mãe. Então, isso a gente chama de tipificação da sociedade. E aí que essa tipificação da sociedade, ela criou o que a gente chama de dicotomia entre masculino e feminino, que é dividir o mundo entre homens e mulheres. Homens e mulheres que são obrigados a seguir esse padrão de como você deve se comportar, independente do que você quer ou não. E aí, a outra dicotomia que foi criada é entre público e privado. Então, a mulher,
ela fica responsável pelo ambiente privado da casa, do lar, porque as características que foram construídas ao redor dela são melhores para a mulher cuidar das crianças, cuidar da casa, cozinhar. Enquanto os homens, com a característica de força e poder e racionalidade, inteligência emocional, que foi construída ao redor deles, eles são melhores para cuidar dos ambientes públicos. E é aí que a gente entra na parte de mulheres no mercado de trabalho. A gente tem que tratar disso antes de falar sobre mulheres nas RI, porque tem todo um caminho que as mulheres tiveram que percorrer para conseguir chegar onde a gente está hoje, inclusive de conseguir debater sobre isso e sermos mulheres debatendo sobre qualquer tema dentro do ambiente universitário. E aí que a entrada da mulher no mercado de trabalho, ela é uma ruptura com esses padrões, porque ela sai do ambiente que foi determinado, foi pré-determinado para ela, e ela entra num ambiente extremamente masculino. E quando isso acontece, o que acontece é que os homens, eles apenas concedem um espaço para as mulheres ocuparem posições consideradas de mulher, que é o quê? Professoras de criança, enfermeiras, porque essas posições, elas continuam o estereótipo de que a mulher serve para cuidar, de que a mulher é boa com essa assistência. Então, ela vai para o mercado de trabalho, que é um ambiente masculino, ela conseguiu fazer essa ruptura, só que ela vai para esse ambiente fazendo a mesma coisa que ela fazia dentro de casa. E aí o que a gente consegue observar, entrando nas relações internacionais, é que essas profissões, tradicionalmente de prestígio na sociedade, elas têm origem masculina, que são, por exemplo, diplomacia, exercer um cargo político. E aí existem algumas questões de por que isso aconteceu. São formas de pensamento que foram naturalizadas ao longo dos anos que não foram contestadas. São realidades que elas foram tão cristalizadas na nossa sociedade que a gente nem pensa que, nossa, podia ser diferente. Uma questão essa de que a mulher ela é socialmente responsável pela manutenção da ordem na residência, e a gente não contesta isso, e isso acaba sendo um problema para a mulher conseguir entrar no mercado de trabalho. E a outra é de que o trabalho da mulher é algo secundário frente ao trabalho do homem. Então, o mais comum é que a mulher abra mão da sua carreira profissional para que o marido dela possa seguir a dele. E o contrário é muito raro de acontecer. E aí isso se linka com uma outra questão, que é o sucesso da mulher, ele ainda está diretamente relacionado com a maternidade. Então, para a mulher ser considerada bem-sucedida na sociedade, ela ainda tem que ter uma família estável, ter filhos, e aí a profissão dela vai ficando para baixo na lista de prioridades. Bom, e aí entrando na questão da mulher na diplomacia, e antes de começar isso, a gente precisa falar que mulher, aqui quando eu digo mulher, é um conjunto de mulheres. Isso é uma outra discussão, porque quando você vai analisar mulheres em altos cargos de poder, você percebe que, por exemplo, existe uma ausência de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres que vêm de uma classe social que não seja elite, por exemplo. Então, a gente tem que pensar tudo isso quando a gente fala de mulheres. E aí, falando da mulheres na diplomacia, a Andrea, ela falou um pouco sobre isso também, e eu queria só aprofundar um pouco mais. Não é o que eu estudo, então eu tive que fazer algumas pesquisas antes, mas eu descobri algumas coisas muito interessantes e muito tristes também. Eu fui pesquisar uma foto, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu fui pesquisar uma foto mostrando a nova turma que entrou no Itamaraty, e só tem homens nessa foto, na turma de 2018. E aí, eu estava olhando os comentários no Facebook, e muitas mulheres estavam comentando que
tinha poucas mulheres. Entraram 6 mulheres no Itamaraty no ano de 2018. E aí tinha muitos comentários das mulheres falando, nossa, não tem mulher, que é falta de representatividade. E aí eu achei um comentário que eu achei interessante trazer para cá, porque ele resume todo o pensamento como o brasileiro pensa. O brasileiro aqui, eu digo, homens e mulheres, porque as mulheres também estão dentro desse sistema. É um homem falando assim, se tem apenas 6 mulheres, não é culpa dos homens, e sim delas que não passaram no concurso. E aí eu trago para vocês esse questionamento de o que tem de errado nessa fala, né? Por que isso está errado e por que as pessoas pensam que isso é a verdade? Bom, realmente para entrar no Itamaraty você faz uma prova, e essa prova ela não tem discriminação de gênero, assim, em tese ela não tem essa discriminação, mas existe todo um aparato antes da mulher entrar e depois, quando a mulher entra, quando ela já está no Itamaraty, que impede que ela continue, ou que ela tente, pelo menos. E aí, eu peguei a fala de uma doutora da Universidade de Howard, nos Estados Unidos, chamada Marilyn Sepocli, eu não sei falar sobre o nome dela, me desculpa, mas ela fala que ela traz questionamento que é muito interessante, é muito estranho, é que as características que o sexo masculino usa para inferiorizar a mulher são exatamente aquelas necessárias no ambiente diplomático, que é aptidão para o diálogo, atitudes não agressivas, habilidade para construir compromissos e relutância em usar força. E se essas características que são tradicionalmente femininas são tão importantes na diplomacia, por que não tem mulheres lá? Isso só revela o quanto o sexo masculino ele tem medo da chegada que a mulher chegue no poder, porque quando a mulher chega no poder, quando uma minoria chega no poder, a maioria vai perdendo espaço, certo? E aí o que acontece é que as mulheres foram submetidas a valores durante toda a vida delas, que as levaram a acreditar que elas não possuem capacidade para formular, sustentar e defender opiniões, e isso causa uma desmobilização cívica e política da maioria das mulheres. E isso nem sempre acontece de uma forma escancarada, é muito sutil, porque é tão naturalizado que a mulher pertence a um ambiente privado, ao invés de ao ambiente público, que a gente às vezes passa por discriminações, a gente às vezes ouve coisas extremamente erradas que a gente nem percebe que são erradas. E aí que uma informação importante é que o acesso ao Itamaraty para as mulheres só foi permitido amplamente em 1954. Então faz muito pouco tempo. Antes disso, ela ficava responsável por áreas administrativas, áreas de organização, que era exatamente o que ela fazia dentro de casa, organizar a casa. E aí, eu vi uma pesquisa sobre por que as mulheres, uma pesquisa da professora Viviane Rios Balbino, que pesquisa mulheres na diplomacia brasileira, e por que essas mulheres não entram na diplomacia. Primeiro, existe o fator matrimônio, que está ligado àquela questão de que ao sucesso da mulher, ele é diretamente ligado à gravidez, à maternidade. Então, o que acontece é que para você ser diplomata, para você seguir uma carreira dentro do Itamaraty, muitas vezes você tem que viajar, você é colocado você vai trocando de lugares, de país, de cidade, e o que acontece é que as mulheres reclamam é que os maridos não acompanham elas, porque essa inversão de uma mulher trabalhando fora de casa e o homem cuidando da casa é completamente inaceitável na nossa sociedade. Então, esse é um fator importante, que não tem essa estrutura para que a mulher consiga ter uma família, consiga manter a família da mesma forma que o homem diplomata consegue manter a família dele. Além do problema da maternidade, que não existe uma estrutura que aceite com bons olhos a maternidade de uma diplomata, a maternidade de uma embaixadora, por exemplo. E aí aqui uns pontos interessantes
que eu encontrei sobre a mulher dentro da diplomacia é que muitas delas preferem não usar da forma feminina dos seus cargos e títulos de graduação, com o intuito de não serem julgadas profissionalmente com base no seu gênero. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas eu já vi, inclusive, em várias entrevistas e em artigos eu vi isso acontecer. Outra coisa que acontece muito é o síndrome da fraude, quando uma mulher ela tem uma insegurança excessiva de que ela vai cometer um erro, e aí as pessoas vão colocar a culpa desse erro no gênero dela, como assim, você não tomou a decisão certa porque mulher, ela pensa com o coração, né? Ela não pensa muito racionalmente. Então, isso acontece muito. E outra coisa que acontece muito, apontada por essa professora, Viviane Balbino, é um ciclo vicioso na vida das mulheres que escolhem seguir carreiras tradicionalmente masculinas. Porque se elas apresentam traços tradicionalmente masculinos, como ambição e independência, os seus pares tendem a classificá-las como mulheres não tradicionais, o que pode ser ameaçador para alguns. Se, por outro lado, elas tentam se mostrar menos ameaçadoras e enfatizam valores tradicionais, mencionando seu amor por maridos e filhos, seus pares passam a questionar sua dedicação ao trabalho, ou seja, nunca tá bom. Então, não é o fato de que valores ela defende, que características ela tem, é o fato dela ser mulher, ela não deveria estar ali. E aí eu peguei dois depoimentos que... Bom, a Andrea já apontou que em 2019 só tinha 23% das servidoras no Itamaraty eram mulheres, né? E aí eu peguei dois exemplos, um é da cônsul da Itália, Aurora Russi, que ela falou em uma entrevista em 2018 que constantemente em reuniões diplomáticas, onde existem reuniões diplomáticas, ela é chamada de menina pelos colegas homens dela. Isso já demonstra, essa é uma discriminação enorme, porque inferioriza, coloca a mulher como uma criança. E aí existe o caso da primeira embaixadora mulher brasileira, a Odete de Carvalho Souza, que também foi a primeira mulher a seguir uma carreira diplomática no mundo, que era constantemente chamada de Dona Odete, ignorando e excluindo completamente os méritos profissionais dela. E aí a gente entra nas mulheres na política. Então, o que a gente pode observar aqui é que todas essas questões da mulher no mercado de trabalho, todas essas discriminações, elas são transportadas de acordo com o cargo que você exerce, em menor e maior grau. Aqui a gente está falando de cargos altos, de poder, que você tem muita influência sobre as pessoas, mas vai variar de acordo com o que você está fazendo. E aí, mulheres na política no sentido de mulheres eleitas, que têm uma carreira política. Então, em 2018, foi averiguado que apenas 3% dos estados brasileiros eram governados por mulheres, e que para cada 10 prefeituras, uma era administrada por um representante do sexo feminino. Então, isso acontece num país em que 51% da população é de mulheres, é do sexo feminino. E aí a gente entra aqui numa discussão sobre o quanto isso afeta a nossa democracia. Isso representa um exemplo do quanto a nossa democracia já nasceu com caráter exclusivista. E um ponto importante disso é que o Parlamento Nacional foi fundado em 1826, mas a mulher só teve o direito ao voto em 1932, muito tempo depois. E aí a gente retoma aquela discussão inicial do homem como modelo, o homem com características só consideradas características boas e a mulher com características inferiores. E aí a gente chega à conclusão de que a liberdade de participação política da mulher, ela não acontece no Brasil, porque a democracia ela é um atributo masculino. A política brasileira ela foi criada por homens e para homens. Então,
quando uma mulher entra nesse ambiente político, quando ela quer entrar nesse ambiente político, primeiro ela tem que lidar com toda uma base de eleitores que foram criados dentro de um pensamento patriarcal, que vão julgar se querem voltar ou não nela. E quando ela entra no sistema político, ela ainda tem que lidar com um ambiente no qual ela é considerada uma intrusa. E aí que o Sérgio Buarque de Holanda, ele usa uma expressão chamada mentalidade de casa grande para explicar o que aconteceu na política brasileira e por que a nossa política é tão patriarcal. Então, o que ele diz é que, no começo, o Brasil, quando ele foi colonizado, o Brasil era dividido em fazendas, então, casas grandes, e dentro dessas fazendas, a lei que imperava era a lei do pai, daí o patriarcal. E aí, independente das leis que vinham, das leis externas, o que era seguido dentro, o que a mulher, os filhos, os empregados seguiam ali dentro dessa casa grande, era o que o pai queria. E aí, quando essas famílias saíram do ambiente rural e foram para o ambiente público, para as cidades, essa mentalidade se manteve. O que mudou foi o lugar, mas a mentalidade continuou. E aí, essa mentalidade passou do ambiente privado para o ambiente público. Então, quando o ser humano começou a se organizar em grupos políticos, em partidos, começou a se organizar de uma forma democrática, o que aconteceu foi que esse ambiente violento e de opressão da Casa Grande passou para a política, que é o que continua até hoje. Então, é por isso que a mulher é vista como uma invasora nesse sistema político brasileiro. E aí que eu tenho uma outra frase que eu peguei, e provavelmente vocês saibam de quem que diz o seguinte: pela primeira vez, o número de ministros e ministras está equilibrado num governo. Cada uma das 2 mulheres ministras equivale por 10 homens. Essa frase foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro na sua posse, quando ele foi questionado sobre a paridade de gênero no seu governo. E aí, que eu deixo aqui para vocês pensarem o que tem de errado nessa frase e como que ela perpetua esses estereótipos de gênero, essa divisão de papéis sociais. Primeiro que o governo, um ministério, um governo com mais de, eu acho que são 22 ministérios, eu não sei, desculpe, eu me esqueci o número, mas são só 2 ministras, que é a Damares e a ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina. E essas 2 ministras não defendem uma perspectiva feminista. Bom, e aí a gente entra aqui numa questão muito importante que a Andrea falou previamente, que por que a mulher precisa ocupar posições de liderança, posições de tomada de decisão e poder, independente do cargo independente da área dela, que a gente está falando de relações internacionais. E os cuidados que a gente tem que tomar com isso. Analisando a conjuntura brasileira, adianta ter 2 mulheres no governo. Se essas 2 mulheres não defendem perspectivas feministas, não defendem interesses feministas, pelo contrário, elas representam um retrocesso para a luta feminista, para a luta enquanto movimento e enquanto teoria. E aí, aqui a gente entra na questão do feminismo, que o feminismo, primeiro de tudo, ele não é uma ideologia, ele é uma epistemologia, ele cria conhecimento, ele é uma forma de análise da sociedade. Ainda existe muito preconceito em relação a isso, uma discriminação muito grande de não ser levado a sério dentro da academia, e, inclusive, entra na outra parte que eu falei, das relações internacionais, que é mulheres pesquisando gênero, que não são muitas
nas relações internacionais. Acho que quando eu me formei, na minha sala, acho que eu era a única que estava pesquisando gênero. E é isso é um outro debate que entra nessa questão do mercado de trabalho, de por que não quis pesquisar isso? Não é porque não é importante, tem várias questões. E aí, quando a gente fala de por que a mulher tem que ocupar esses espaços, a gente tem que tomar muito cuidado para não perpetuar certos estereótipos. A representatividade feminina, ela importa porque ela leva para os debates políticos, para o debate das relações internacionais, perspectivas, narrativas, histórias e realidades de uma parcela da população que foi totalmente marginalizada quando se deu a construção da nossa sociedade. Então, o que acontece é que o mundo que a gente vê hoje, tudo que a gente olha, tudo que a gente conhece, a gente entende como realidade, conhecimento, é uma construção feita por homens que tornou o homem como padrão. Então, tudo gira ao redor do padrão masculino. E quando a gente tem um padrão, o que está fora desse padrão é rejeitado, é desconsiderado completamente. E esse padrão que eu digo, no caso do Brasil, é o homem branco, e aí ele tem que seguir uma série de características. O homem forte, o homem sério, o homem racional, o homem que não chora, e inclusive os homens que não estão dentro deste padrão sofrem discriminação também. E aí a gente entra na questão da lei de cotas, que foi uma lei implementada para tentar fazer com que a mulher participasse mais do sistema político brasileiro. Só que a lei de cotas não funcionou e existem provas disso. Existem duas pesquisadoras, a Miriam Grossi e a Sônia Malheiros Miguel, que apontaram que apenas 17,3% dos partidos e coligações cumpriram as cotas nas eleições de 2010. 17%. Porque eles diziam que era difícil encontrar mulheres que queriam entrar na política. E aí, isso abriu espaço para criar para a prática ilícita da candidatura de laranjas, que é colocar um monte de mulher lá só para falar que atingiu a cota. Só que essas mulheres não tinham perspectiva nenhuma de seguir uma carreira política e não tinham muito menos perspectiva alguma de defender interesses feministas na política. Bom, e aí que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, analisando essa fala do presidente, cada uma das duas mulheres ministras equivale por 10 homens, é essa questão de, na tentativa de fazer a mulher ocupar mais espaços e se posicionar mais em lugares extremamente masculinos, é que ela use o homem como o seu modelo, como seu nivelamento. Então, o que acontece muito é que a mulher chegar a alcançar no padrão do homem se tornou uma forma de medir o sucesso da mulher na política, da mulher no trabalho, da mulher na diplomacia. Só que quando você pensa assim, você continua pensando dentro de uma lógica extremamente patriarcal, porque você está pressupondo o homem como a única verdade que existe, sendo que existem outras perspectivas, existe a perspectiva das mulheres, LGBT, indígena, então a gente tem que pensar isso. E aí que essas leis de cotas e os incentivos do governo, tanto para, independente do âmbito, independente da área, elas ainda pensam nessa lógica patriarcal. E aí, o que a gente pode fazer para mudar isso? Como que a gente vai mudar? Uma coisa que está tão cristalizada que se tornou uma realidade e é tão difícil de quebrar com isso, de romper com isso. E aí existem duas propostas, que foram as que eu estudei, e é por isso que eu vou falar delas para vocês, que a primeira é o feminismo crítico da Judith Butler. A Judith Butler, ela é uma pesquisadora dos Estados Unidos, ela pesquisa relações internacionais também, e ela pesquisa gênero. Inclusive, ela sofre muita discriminação quando ela vai falar de relações internacionais, mesmo que não tenha nada sobre gênero. Quando ela veio para o Brasil, uns anos atrás,
ela foi ameaçada, xingaram ela na chegada dela, na palestra dela, falando que ela ia implementar ideologia do gênero no Brasil e esse tipo de baboseira. E aí, o que é a Judith Butler? O que o feminismo crítico propõe? Ele propõe um rompimento com essas diferenças, com esse papel social, com esses papéis sociais. Ela propõe que o homem não seja mais visto como o padrão e que essas questões de a mulher é sensível, é emotiva, o homem é forte, é racional, que isso não seja mais falado, que se rompa com isso, que pare de colocar as pessoas dentro de papéis, dentro de caixinhas que elas devem seguir, porque nós somos seres humanos. Quando a gente não nasce tendencioso para um lugar ou para o outro. É a sociedade que coloca a gente para um caminho. É a sociedade que diz a mulher vai vestir rosa e o homem vai vestir azul. E, por mais absurdo que isso pareça, isso acontece muito ainda. E, por exemplo, quando a gente dá uma boneca para uma criança brincar, para uma menina brincar, a gente está perpetuando a ideia de que ela vai ser mãe e ela tem que ser mãe, e a maternidade é o índice de sucesso dela. E quando a gente não faz isso, só que a gente não faz isso com o homem, ele também vai ser pai. Então, isso vai influenciar de forma estrondosa na vida adulta dessa mulher, porque ela vai ter dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Uma forma prática de parar de nivelar colocar o homem como padrão, de nivelar tudo de acordo com o modelo masculino, é a questão da gravidez. A gravidez, ela é uma coisa natural, é uma questão natural, mas ela é vista de forma muito negativa e pejorativa, porque o homem não passa pela gravidez. E se ele é um modelo, então tudo que foge nesse modelo está errado. Então a mulher está errada de ficar grávida. Como que ela ousa ficar grávida se ela está querendo trabalhar? Só que isso não faz sentido algum, não condiz com a realidade, porque é uma questão natural, uma questão biológica que acontece, certo? Então, parar de ver a gravidez como uma coisa negativa, parar de fazer a mulher escolher entre ter uma família e ter um trabalho, e que o mercado de trabalho, os ambientes de trabalho, eles tenham uma estrutura para a mulher grávida, uma estrutura para a mulher que precisa amamentar, é uma forma de romper com essas diferenças. Quando eu digo romper com as diferenças, é parar de tratar as diferenças como coisas ruins. Bom, e aí é a questão de que mulheres sem a ideia de desconstrução de gênero e descolonização de gênero só perpetuam a divisão sexual da sociedade, que é o que a gente vê com a Damares, por exemplo, que é uma mulher num dos cargos mais importantes para aquisição e debate de direitos para as mulheres, para a parcela feminina da sociedade, e que o que ela faz é de serviço completo para a nossa busca pelos nossos direitos. E aí a gente fala também de feminismos do sul global, e dentro disso a gente entra em feminismo descolonial, que é a união dessa ruptura da proposta por Judith Butler, junto com uma ruptura com o pensamento colonial que a gente tem, que é o feminismo que a gente recebe, o feminismo que teve início no Brasil com as sufragistas. Ele veio da Europa, ele foi feito por mulheres de uma elite que tinham acesso a informações que vinham da Europa. Só que, quando a gente pensa em Brasil, essa não é a realidade brasileira, essa é a realidade de uma minoria. Então, Então, quando a gente fala de feminismo descolonial, a gente propõe uma descolonização do gênero, que é o quê? Que falar de feminismos que não ignoram o racismo, a pobreza, a destituição, a desumanização das mulheres indígenas, afros e não brancas em geral. Então, é partir de um feminismo que criar teorias, criar uma perspectiva da sociedade a partir de um feminismo que olhe do ponto de vista das mulheres reais brasileiras.
E aí tem um exemplo muito interessante sobre diplomacia, de por que a mulher tem que estar nesses espaços. Parece uma coisa muito óbvia quando você é uma mulher. Por que eu não posso ocupar o mesmo espaço que o homem, por exemplo? Mas não é para a sociedade. E aí que existe muitas pessoas usam de um argumento que eu considero completamente errado, e a teoria do feminismo crítico considera errado também, que é falar que a mulher precisa estar na política porque ela traz um olhar paciente, pacífico, um olhar maternal para a política, e isso é perpetuar estereótipos que são responsáveis por inferiorizar a mulher, a posição da mulher na sociedade. E aí, por que precisa da mulher? Ela apresenta outras perspectivas, e um exemplo disso é o da primeira embaixadora mulher dos Estados Unidos, a Madeleine Albright, não sei se é esse o sobrenome dela, que foi a responsável por transformar o estupro em crime de guerra. Antes disso, o estupro não era considerado um crime de guerra, independente do lado que você estava, independente do lado que fazia isso. E por que isso não era visto como um crime de guerra? Porque quando você coloca uma mulher naquela posição, quando tem um homem naquela posição, ele vai olhar a partir da perspectiva dele, que ele foi criado. Quando você coloca uma mulher nessa posição, ela vai olhar a sociedade a partir da perspectiva dela. Ela vai se colocar no lugar da mulher. Então, os homens, ninguém tinha visto antes que o estupro era um crime de guerra, porque isso não preocupava, porque isso não era algo que atingia quem estava no poder, que eram os homens. Mas a partir do momento que você tem uma mulher ali dentro, isso atinge ela, isso atinge o ambiente no qual ela foi criada. Então, é por isso que ela vai olhar para isso. E isso é extremamente importante. Você usar essas diferenças de mulher é frágil, mulher é emotiva, o homem é forte, o homem é racional, isso só perpetua mais ainda as divisões de gênero e isso dificulta ainda mais que a mulher entre no mercado de trabalho. E aí, para finalizar, quando a gente fala de academia, mulheres na academia, independente se estão pesquisando gênero ou não, é extremamente importante a presença delas ali, porque a academia é o que cria o conhecimento que vai guiar a sociedade, as próximas gerações. E é a mesma coisa. Quando você traz um olhar do indivíduo do sexo feminino, significa que você vai trazer uma outra perspectiva que vai romper com essa realidade. Então, a gente tem que pensar que é importante que a mulher se posicione, que ela esteja nesses ambientes, por mais masculino que ele seja, que ela tente mais masculino que ele seja, porque ela vai apresentar outras perspectivas, ela vai apresentar novas posições, não porque ela é melhor em tal coisa, a mulher é melhor analisando dados, não tem nada a ver com isso. Isso porque não existe nada que comprove uma coisa dessas. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei muito rápido, mas eu queria falar uma outra coisa também, que enquanto eu estava na faculdade, eu e mais algumas colegas de curso, do campus, na verdade, a gente criou o Maju, que era um núcleo de debate para debate e discussão de gênero na universidade. O Maju não existe mais, a gente fez algumas reuniões, eu acho que quem entrou no ano passado talvez tenha participado do evento que a gente fez na Calorada, falando sobre assédio no ambiente universitário. Ele acabou não dando continuidade porque a gente foi saindo, eu terminei a faculdade, mas eu queria deixar aqui aberto, se alguma de vocês quiser falar sobre o Maju e quiser continuar ele, acho que seria muito interessante, porque acho que a gente precisa muito desmistificar essa ideia do feminismo e da mulher e a participação da mulher e do movimento feminista enquanto teoria e luta dentro do ambiente universitário, porque eu mesma, antes de pesquisar sobre isso, antes de decidir pesquisar sobre gênero, eu fiquei muito incerta e eu achava que isso não era tão importante, porque
A gente tem pessoas passando fome, coisas assim, mas isso não descarta nenhum dos dois, então acho muito bom a gente falar sobre isso, e acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda. Foi incrível ouvir você. Você fez muito bem. Agora a gente vai estar aberto para perguntas. Inclusive, a Giovana Correia, ela perguntou se as palestrantes poderiam deixar indicações bibliográficas depois. Aí eu não sei se vocês quiserem falar agora, ou talvez depois escrever no chat, o que vocês acharem melhor, que ela quer ler mais sobre o assunto. Eu posso sim, eu posso mandar para vocês e aí vocês distribuem eu posso mandar para alguém do PET e aí o PET distribui para essas pessoas ou Pode não mandar sei. para mim aí, então. Tá certo, eu mando. Eu acho que isso será a melhor alternativa mesmo, de enviar por e-mail e aí vocês distribuem. Sim, tudo certo. Então vocês enviam e depois a gente repassa para todo mundo que participou aqui. Então, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas, eu tenho uma pergunta, eu mesma, então eu vou fazer agora. Considerando o nosso contexto político atual, em que a gente está vendo muito retrocesso na questão da luta pelo direito das mulheres, vocês enxergam algum modo da sociedade civil, em conjunto com as organizações internacionais e nacionais, articularem algum tipo de movimento que possa buscar maior participação política das mulheres, maior participação das mulheres nas decisões que tratam a respeito delas? Se isso passa por políticas públicas ou se tem alguma coisa que a sociedade como um todo possa fazer nesse sentido. Então, é para as duas essa pergunta, assim. Posso responder, Amanda? Bom, Claro, eu vou fica à começar vontade. então. Tá, tudo bem, eu vou responder então. Bom, o contexto atual do Brasil, né, é bem complicado, é um fenômeno novo, que a gente está cada dia se surpreendendo cada vez mais que vem surgindo na nossa sociedade. Essa ideia totalmente fundamentalista, religiosa, é algo muito novo para a gente, né? Então, assim, está complicado porque a gente está numa posição bastante delicada, porque agora, ainda mais com a questão do Covid, né? O Brasil, o nosso presidente não leva a sério, mas que é muito triste, enfim. Mas, assim, as mobilizações, eu vejo um enfraquecimento muito forte dos movimentos, todos os movimentos diversos no Brasil tem tido um enfraquecimento bastante aí já de alguns anos para cá, então assim não estou vendo muita articulação entre os movimentos para tentarem pensar em saídas e tentar equilibrar esse contexto e dar novas possibilidades. Vamos ver o que vai acontecer agora mais adiante, porque eu acho que a situação no Brasil está se tornando insuportável de todas as formas, até um nível mais internacional, tem sido muito criticado, tem sido falado constantemente nos jornais aqui fora e etc. Mas, assim, eu participo de vários grupos aqui fora e vejo também como aqui fora brasileiros ainda se posicionam da mesma forma aqui no Brasil, entendeu? Existe uma cegueira, assim, com relação... não quero entrar numa questão partidária de que isso, aquilo, né, mas, assim, de uma desconstrução dos nossos direitos civis, assim, tremendo, né? Porque falamos aí da Damares e da outra apoiadora dos agrotóxicos, vamos falar sério, gente, né? Tudo que a gente passou e tudo que a gente construiu, tentou construir de direitos para as mulheres, e agora esses direitos totalmente assim, sobre uma corda bamba, ainda bem que ainda temos pessoas que lutam por nossos direitos e que estão aí dentro de congresso, senadoras e etc., ainda tentando barrar sabe, e lutar contra essas políticas, mas assim, eu realmente não sei o que falar, porque eu não vejo nesse momento o movimento
o Brasil precisaria realmente agora, a partir dessa situação, acho que em todos os sentidos, se fortalecer e tentar, de certa maneira, buscar soluções e, de certa forma, frear, né, a loucura que é explanada na loucura do Bolsonaro e de todo o seu corpo político ao redor dele. Então, assim, é bem complicado. Então, deixo aí, não vejo de momento ainda, eu não teria condições de dar ainda um exemplo de que poderia ser feito. Eu só acho que precisamos começar a articular soluções, e soluções do tipo, porque critica porque é feminista, e concordo, sabe, porque, como disse a Amanda, né, não é ser feminista, é você lutar pelos direitos nossos, de novo. E agora já não é mais nem só por direitos das mulheres, né, são vários direitos que estão aí sendo diluídos, né, desconstruídos. Então a gente precisa repensar isso. O que é que a nossa sociedade, para onde queremos caminhar, né? Então, assim, vai ter que ser algo muito acima de apenas um movimento de mulheres, né? Então, enquanto esse ponto não se encontrar aí uma forma de, ok, aqui é um ponto comum e precisamos realmente tentar mudar essa situação, não vejo, assim, por enquanto, muita saída no Brasil, não. Estou vendo o Brasil muito dormido, muito adormecido aqui desde fora, né? A gente fica olhando e lendo diariamente, é assustador como está atualmente, assim. Deixa por aqui. A minha posição, ela é mais pessoal do que, assim, ela foi criada a partir de coisas que eu estudei, mas não existe nenhuma comprovação científica de que seja isso. Mas eu acredito cada vez mais que a gente precisa primeiro se posicionar. Então, o feminismo, se considerar feminista, tem uma carga muito negativa e a gente precisa parar de ter medo dessa carga negativa, porque essa carga negativa foi imposta para a gente, justamente para que as mulheres sejam caladas. E aí, quando eu falo de mulheres, eu falo de todos os indivíduos que se identificam com o sexo feminino, independente se você nasceu biologicamente, né, uma mulher ou não. E aí eu acho que você se posicionar primeiro como, não, eu sou uma feminista e eu quero romper com esses estereótipos, eu quero romper com esse sistema, eu acho que é a primeira coisa, é o mais importante, porque quanto mais calada a gente fica, mais poder as pessoas, o grupo dominante tem. Então, e aí uma outra questão que, assim, esses tempos que eu venho estudando sobre política, eu gosto muito de estudar sobre isso, mas ao mesmo tempo é muito frustrante, porque você pensar em, eu vou ser uma mulher que vai entrar na política e vai defender ideais feministas, eu acho super legal, mas é uma coisa que eu não faria, porque eu acho que você tem que ter, nossa, é um ambiente tão ruim, no sentido de dificuldade de se expressar desse ambiente, que eu venho acreditando cada vez mais que a gente tem que se juntar a movimentos que estão próximos da gente. Então, a gente não precisa ir numa coisa muito grande e tentar, eu vou tentar ser presidente do Brasil, eu vou tentar trabalhar na ONU, eu vou tentar, sabe, eu acho que você começar aqui, por exemplo, o coletivo de mulheres de Marília, que tem também, e que, inclusive, uma das professoras da Unesp faz parte da organização desse coletivo, participar, por exemplo, de debates sobre isso dentro da faculdade, criar grupos como o Maju, eu acho que essa é uma forma de se posicionar e de mostrar que o brasileiro não está quieto, que a mulher brasileira, né, que é o foco dessa discussão, elas não estão quietas, elas estão se movimentando. E eu vejo que a informação é a maior arma que a gente pode usar nesse momento. O que a gente sofre no Brasil, e isso está sendo muito claro nesse momento da pandemia,
desinformação. As fake news, né? O que chega nos ouvidos do brasileiro em geral, do brasileiro que não está no ambiente universitário. Então, acho que a gente se unir, a gente se posicionar dentro da situação atual, a gente se unir a grupos que já estão lutando com isso, e a gente fazer o possível para espalhar informações que quebrem, que saiam da nossa bolha. Então, uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente vive numa bolha na Unesp em que é muito fácil você falar sobre isso, você se posicionar, porque todo mundo pensa meio que igual, mas aí você sai dessa bolha e as pessoas não pensam assim. A maior parte dos brasileiros pensam como a Damares pensa, como o comentário que eu mostrei para vocês na foto do Itamaraty. Então, espalhar informações também. Acho que é isso. Espero que eu tenha respondido. Sim, as respostas foram ótimas. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta que a Giovana Correia mandou. Como funcionam os grupos de fora que você participa? Que foram, acho que foi para a Andrea. E também tem uma pergunta da Maria Fernanda Melucci, que quais são as principais organizações que trabalham para a inclusão da mulher nesses espaços que ela tem pouca representatividade. Aí eu acho que as duas são mais direcionadas para a Andrea, se ela quiser responder já. Estava aqui lidando com o microfone, desculpa. Imagina. Então, olha só, existem, até no Brasil, né, então, assim, existem grupos internacionais. O que está acontecendo? Deixa eu ir por outro lado. Bom, existe uma rede que já se tornou transnacional, porque, assim, as mulheres, todos os movimentos de mulheres que não necessariamente se identificam, porque também tem isso, né? Muitas mulheres não se identificam feministas, apesar de que elas estão lutando pelos direitos das mulheres, né? Existem, então, redes que elas, através da internet, elas combinam essas redes que acabam se tornando redes interregionais, né? Transnacionais. Vamos pontuar, por exemplo, o caso da Argentina, com nenhuma a menos. Então, foi um movimento que usou totalmente a rede para fazer toda uma luta contra a violência, né, de disposição contra a violência das mulheres, e ela se tornou internacional de uma forma tão rápida como um tsunami. Né? Existe aí a teoria do tsunami de uma autora argentina, né? E agora não lembro o nome dela, mas depois eu posso passar para vocês, enfim. Então, essas redes, elas vão se construindo e elas estão assim, tipo, na América Latina existe o grupo de rede de mulheres América Latina e Caribe, né? Porque também existe vários órgãos, né, internacionais que trazem essas discussões em termos regionais, América Latina e Caribe, por exemplo. Então, assim, elas pegam, nós temos aqui, pelo que eu lembro de quando eu participava do movimento de mulheres internacionais, acho que 3 representantes de 3 grupos diferentes do Brasil estão participando sempre das reuniões na ONU, porque elas acabam se tornando especialistas, né, na questão de saúde, reprodução, violência contra as mulheres. Então, assim, essas redes estão aí. Quando vocês vão no Google e buscam, né, também posso depois citar algumas e passar os links delas, mas, assim, estão aí para as pessoas acessarem, participarem dos grupos e aí poderem ler o que elas, né, o que elas colocam, de demandas, enfim, de sugestões. Então, tem bastante desses grupos, assim, citar nomes agora, assim, eu não lembro, porque são várias, né, da nossa rede, já estão
para mais de 1.000 grupos de organizações que agora a gente chama internacionais, porque elas já saem do escopo delas do local, né, e elas já entram numa discussão internacional, levando suas demandas, suas histórias, seus exemplos, as alternativas que têm construído, né, e aí elas geralmente escolhem os resultados dessas organizações locais, nacionais, regionais, e levam como exemplos, né, para as reuniões, por exemplo, da ONU. Né? Então, assim, são várias. Eu teria realmente daí que fazer algumas listas e mostrar para vocês. Aí depois a outra, eu acho que foi com relação... então, como funciona o grupo, né? Esses grupos, então, é assim, porque, eu não sei se vocês lembram, em 92 a gente teve a Eco Rio, né, que foi a primeira conferência no Brasil na área de desenvolvimento sustentável, com essas políticas. Então teve também, aí eles criaram 9 grupos de trabalho civis, e um deles é o grupo maior de mulheres, por isso se chama um grupo maior de mulheres. Significa que eles servem como um guarda-chuva para todas as outras organizações, né? E elas podem daí se juntar nas discussões e participar. Então, assim, eles sempre escolhem as pessoas mais aptas e que estão desenvolvendo trabalhos sérios, né? Porque aí também tem a questão dos recursos, para quem vai mandar recurso para deslocamento, para essas pessoas poderem ir, por exemplo, para as reuniões da ONU, etc. e tal, né? Então, assim, mas assim, existe também todas as regiões, todos os continentes têm grupos de mulheres participando, né? E aí cada região, eles têm grupos, nós temos os grupos da Latinoamérica, o grupo na Europa, o grupo global, o grupo do norte, da América do Norte, o grupo Pacífico, Ásia, etc. e tal, né? Então, assim, esses grupos têm representantes, e esses representantes são os que vão coordenando essas questões regionais, né? Então, mais ou menos funciona dessa forma. Espero ter podido responder essas duas questões. Obrigada, André, respondeu sim. E a outra pergunta é: quais as dificuldades que vocês enfrentaram em suas trajetórias ao estudar questões relacionadas ao gênero? E aí é para as duas, assim. Amanda, você pode começar se você quiser, porque eu já acabei de falar. Tá bem. A minha trajetória, ela não é muito longa, então só se baseia no período que eu estive na faculdade. E, como eu falei, antes de eu decidir estudar sobre gênero, eu via que as pessoas não estudavam sobre isso, e elas estudavam, por exemplo, segurança internacional, direito internacional, esse tipo de coisa. E eu ficava pensando, nossa, por que vai estudar sobre gênero? É uma coisa tão boba, todo mundo já sabe sobre feminismo, todo mundo já sabe sobre isso, já está resolvido esses problemas. E aí eu fui estudar e percebi que não estava resolvido. Existe uma dificuldade, eu senti muito grande de pesquisar sobre isso, de ter abertura sobre isso na faculdade. Os eventos, a gente faz parte de um campus que tem muitos eventos que dão espaço para a gente debater isso, só que é um espaço muito pequeno, né? Dá para entender pela questão de serem muitos temas, mas eu senti muito que a debate de gênero e mulheres dentro das RI, feminismo, ele ainda é muito secundário, ele ainda é colocado muito como não é tão importante, tem outras coisas mais importantes, e que leva até nós, mulheres que estudam isso, a pensar que não são importantes. Então, para fazer a pesquisa, você encontra muita dificuldade, e uma questão que ficou muito na minha cabeça é que existe um grupo aí na faculdade que pesquisa gênero, que é o... eu esqueci o nome, mas é da professora Lígia, e eu só descobri esse grupo
no meu último ano de faculdade, assim, no último semestre da faculdade, e aí isso é um exemplo muito claro do quanto estudos sobre gênero, eles não são amplamente divulgados no nosso campus, e são bem inferiorizados, eu acho. Menos do que em outros, menos do que se você quisesse estudar isso em um campus de exatas, por exemplo, biologia, mas ainda assim existe muita discriminação. Senhor André, o seu microfone está desligado. Não sei se a senhora está dizendo alguma coisa. Estava dizendo sim. Eu vivo com esse microfone, é torto direito. Obrigada. Então, eu estava dizendo o seguinte, eu vou começar a falar assim. Eu, quando me formei em ciências econômicas, a gente já tinha esses problemas, né? Por exemplo, eu e uma colega, nós tentamos implementar um projeto de estudo focado mais com economia social, né? Economia social alternativa. E fomos barrados, porque um grupo de pesquisa na época, ele era totalmente composto por homens. E eles estavam voltados à questão de microempresas. Então, primeiro, eles não queriam mulheres dentro, eles não aceitavam. Segundo, eles não queriam nada do que fosse na área social, né? Eles queriam trabalhar com empresas, ganhar dinheiro. Aí isso me deixou bastante irritada. Eu disse, eu não quero mais nada a ver com economia, é muito frustrante essa área. E aí eu decidi ir embora. Eu fui morar na Alemanha, fui aprender idioma, e já nesse um ano que eu fui morar na Alemanha para aprender o alemão, eu me deparei com a questão da situação das mulheres brasileiras aí, né, em Munique, onde eu fui morar. Porque a gente, né, acaba fazendo parte dos círculos, acaba conhecendo os grupos, e aí a gente viu que. E isso depois eu comprovei, anos depois, muitos anos depois, quando eu fui fazer uma viagem de 3 meses pelo Nordeste, e me deparei em Arraial da Ajuda e vi que um dos bares que eu fui à noite, eles faziam prostituição, né, de mocinhas. Infantil não tinha, mas eram moças a partir de 15 anos de idade. Infantil, né, gente? Na verdade. E aí, eles colocavam um dicionário na mesa para essas mulheres, tá? Numa situação de pobreza extrema, sem educação, sem acesso à educação, sem acesso a um sistema, né, econômico, sem trabalho, etc. e tal, para conversar com esses homens que eram, a maioria, espanhóis, alemães, do norte da Europa, muitos holandeses que iam buscar prostituição. E aí, isso eu vi em Munique. Muitas mulheres que saíram de lugares muito pobres e foram parar em casamentos dos quais não falavam o idioma, sofriam uma violência doméstica tremenda, e quando tinham crianças eram extremamente isoladas, porque não conseguiam lidar com a cultura e com a família do seu companheiro. Muitos casos, né? Muitos casos mesmo. E eu comecei a entrar na questão das relações internacionais, porque eu conheci um grupo de mulheres que tratavam como advogadas para essas mulheres no âmbito internacional. Então, começa por aí, minhas experiências. Depois, eu fui para outros lugares e via como a nossa imagem, a mulher brasileira, era trazida para fora do Brasil como mulheres prostitutas, e não mulheres capazes. Isso me deparei quando um dia, eu caminhando na rua, alguém me parou, porque isso é muito comum, as pessoas param para conversar, etc. Então,
pede informação, aí tem o seu acento, o seu sotaque. Ah, de onde que você é? Você falou que é brasileira. Danou, né? Danou-se porque, porque, né? Eu digo, ei, pode parar. Você está fazendo aqui comigo é assédio sexual. Se você não parar agora, eu vou chamar a polícia, né? Ah, mas por que você é brasileira? Não quero saber se eu sou brasileira ou não, né? Começa por aí. Então, assim, isso foi que me levou a estudar nas relações internacionais, porque eu via esse problema fora do Brasil. E uma das questões que me levou foi quando eu me deparei com o livro da Cynthia Eloy, que eu já falei para vocês, que ela demonstra, por exemplo, porque a Amanda falou da questão da guerra, né? Trouxe aí a questão do estupro. A Cynthia Eloy já mostrava isso também, né? Porque, por exemplo, uma das políticas em situações de guerras, agora já não tanto, mas que existiu durante muito tempo, por exemplo, na Ásia, que é onde ela faz a pesquisa dela, ela mostra que as bases militares que são colocadas, por exemplo, bases dos soldados norte-americanos colocados nessas regiões, né, na Ásia, por exemplo, eram construídas ao redor de cidades pequenas, povoadinhos mesmo, onde as mulheres locais eram fornecidas como prostitutas para essas bases militares. Teve até um julgamento também, se não me engano, foi contra o Japão, que fizeram com que o presidente pedisse perdão por essa política, né? Um grupo de mulheres no Japão entraram com uma ação judicial por causa dessas políticas. Então, assim, e a gente percebe, e uma coisa que eu percebi foi que a política nossa, durante anos e anos a fio, como eu já falei, foi mostrar a mulher brasileira tal e tal como tal, né? Então, assim, isso me levou a fazer. Agora, minha trajetória dentro da academia, na área de direito, me deparei muito, né? Quando eu fui participar na minha banca de seleção, eu passei na prova que você tinha com a seleção, tinha apenas uma professora, né? E eram todos homens. E me olhavam com uma cara, você vai querer estudar gênero aqui, no nosso curso de direito? E tenho certeza absoluta que eu simplesmente passei na segunda etapa, porque a minha orientadora bateu os pés e disse, sim, ela vai ser minha orientanda, porque a gente já está publicando um livro juntas e eu quero continuar a fazer pesquisa com ela. Caso contrário, a gente não iria, entendeu? Então, assim, não é muito de estranhar, né, o que a Amanda disse, que ainda no Brasil esteja pouco divulgado e pouco pesquisado essas questões, porque para eles não faz sentido, né? O que a mulher fazendo dentro das relações internacionais. E realmente essa é a lógica que ainda permeia os nossos estudos. Mas, assim, eu acho que todo percorrer acadêmico, ele não é um percorrer fácil, né, para ninguém. E não só dentro da academia, né? Você tem que lidar com várias outras temáticas. Você tem sempre que caminhar muito bem sobre ovos, né? Como eu diria. Então, assim, é sutil essa caminhada, né? Delicada. Deixa aqui. Obrigada, professora. Tem mais uma pergunta da Elaine, que ela é para a Andrea. Ela disse, a senhora está na Alemanha, poderia nos falar como o feminismo é debatido aí? E a senhora percebe diferenças significativas na participação da mulher na política na Alemanha em comparação ao Brasil? Pergunta difícil, hein? Essa daí. Bom, vamos ver. Eu não estou tão envolvida dentro da política aqui, mas eu tenho participado de... Bom, até o meu mestrado aqui dá para ver isso por causa que são professoras alemães, né? Então, assim, vou tentar dar a minha visão, por enquanto, até agora, né? Nesses 3 anos estudando, etc. O que eu vejo? Eu, por exemplo, fui convidada, teve uma seleção há 2 anos atrás, a qual eu tirei 2º lugar na lista de espera, para poder participar da formação de grupo de mulheres, né, do bairro onde eu morava, para poderem trabalhar com políticas, né, e verem as situações das mulheres dessa região, etc. e tal. Eu não pude assumir porque eu, como estrangeira e não tenho passaporte europeu, né, o meu visto ia já
quase caducar, então, assim, mas fui convidada, eu dei uma fala, etc., e foi bem legal, mas, assim, existe sim, e como no Brasil existem partidos, né, existe o Partido Verde, o Partido de Esquerda, o partido de extrema-direita, que está cada vez mais ganhando espaço, que é muito preocupante, que faz a mesma política que fazem no Brasil, né, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Polônia, são todas a mesma base, eles seguem todos a mesma planilha de pensamento, desconstruir o papel das mulheres, etc. E tal. E, embora algumas das mulheres que participem desses grupos sejam casadas com latino-americanas, e a gente olha assim, essa mulher, né, quer dizer, está com um estrangeiro, mas tem toda uma política anti-estrangeira, e etc. e tal, enfim, uma coisa muito estranha, mas aqui é forte, né, eu participei no dia 8 de março, eu fui para as ruas, a gente foi massivo, foram vários grupos aqui em Berlim de manifestações, participei de uma, e então, assim, mas aqui sim, existe um radicalismo bastante forte, como na Argentina também, né, até porque eles vêm com um pensamento que foi, Berlim era a antiga Alemanha, a DDR, né, quer dizer, a Alemanha Oriental, então, vamos partir aí de pensamentos socialistas, comunistas, etc., tem essas raízes bem fortes, bem radicais, de realmente desconstruir, de separar. Então, assim, é bem complicado, às vezes pode ter até embates, né, políticos, mas, assim, as mulheres se preocupam bastante, até porque aqui existe também o problema migratório, né, das políticas migratórias, mulheres de todas as culturas que vêm morar aqui, então, que também sofrem assédios, etc. e tal, são situações delicadas, mas ela é forte, sabe? E existe, por exemplo, eu estou dentro do Instituto Latino-Americano de Pesquisa da Universidade Livre de Berlim, e elas dão todo um enfoque, né, para a América Latina, algo que no Brasil eu não vi tão forte assim, estou bastante impressionada com essas pesquisas e com essas professoras, que são muitas delas são alemães também, e fui entrevistada também por uma professora alemã, ela é feminismo radical, né, lá dos anos 60 já, então, quer dizer, a Alemanha tem um passo à frente, né, porque as mulheres na Alemanha também já participaram dos movimentos antinuclear, né, da questão da paz, então, a questão de imigração, então, são várias temáticas que às vezes não passam pelo Brasil, porque a nossa institucionalidade é diferente, né, as nossas lutas são outras, né? Então, assim, é um pouco diferente. Agora, com relação a posicionamentos machistas, tem muitos. Assim como no Brasil, aqui tem muitos também. Isso tem por todos os lados, né? Então, assim, eu não sei se tem algum país nesse mundo que seja um mar de rosas, mar de rosas tem espinho, né? Então, ou seja, que seja simplesmente livre dessas questões, desses posicionamentos machistas, desses discursos anti-feministas, anti-direitos das mulheres, tem por todos os lados, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas vai mais ou menos por aí. É meio difícil, sim, porque também não estou participando de políticos, da política em si, alemã, é somente o que eu vejo nos noticiários, e claro, que se discute na universidade, então, mas é muito, muito parecido também, né? Pontualidades distintas, mas sim, as questões vão bastante parecidas. Obrigada, professor Andréia. Gente, a gente vai encerrar as perguntas por aqui, né? A gente já está chegando no teto do nosso horário. Eu queria agradecer de novo a Amanda e a Andréia por terem se disponibilizado a vir até aqui. Vocês foram muito legais, vocês participaram demais e ajudaram muito a construir esse debate tão importante, tá? Então, muito obrigada. Eu só queria, antes de você terminar, falar... assim, a Amanda falou da Viviane Rios Balbino, né? Ela é diplomata, na verdade, né?
ela é chefe da divisão de paz de segurança internacional, e ela foi uma das formadoras desse grupo de mulheres que começou na diplomacia em 2013. Então, assim, ela é muito preocupada com essa questão da perspectiva de gênero, né, dessas problemáticas, dessas categorias dentro dos debates da diplomacia brasileira. Então, só queria fazer essa ponte para não ficar assim, porque você falou que ela é professora, né, na verdade ela não acho que ela atua como professora, ela é apenas diplomata e dentro dessa carreira. Escreveu livros também, tem livro dela, e acho que é bastante interessante para os alunos de relações internacionais com essa literatura, porque ela vai ser, acho que, a segunda a escrever um livro dentro das relações internacionais na diplomacia brasileira. Então, assim, vale a pena vocês darem uma olhada como leitura, né, porque perguntaram aí também por material. Certo? Obrigada, gente. Quer falar alguma coisa, Amanda? Eu queria agradecer pela Andréia ter complementado. É que eu li um texto no qual ela era citada e eu não consegui encontrar se ela era. Eu encontrei só que ela era uma pesquisadora, mas acho que é muito importante essa informação para quem está assistindo essa palestra, né? Para a gente saber que existem sim mulheres que estão pesquisando sobre isso em cargos altos de poder e que a gente pode, que a gente deve procurar saber mais sobre elas, né? E aí eu só queria agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Então é isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Tchau, viu? Boa sorte para vocês.